bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Castro e hoje eu vou contar pra vocês como é que eu vim parar aqui em Buenos Aires. Bom, eu sou paraense, mas eu fui muito pequenininha embora pra São Luís, Maranhão. Eu cresci lá desde os 4 anos, eu fiquei em São Luís até os meus 20 anos mais ou menos, eu morei em São Luís. Sim, eu sempre quis morar fora. Desde que eu entrei no ensino médio, eu já tinha a intenção de quando terminasse ir estudar fora, mas a minha intenção era estudar nos Estados Unidos, já que eu tenho alguns amigos que moram lá. Mas eu acabei mudando de ideia, as coisas foram acontecendo de maneira diferente e por isso eu não fui. Bom, meu irmão veio primeiro pra cá, pra Buenos Aires. Uns amigos dele já tinham vindo e falaram pra ele, ele decidiu vir. E foi quando ele começou a conversar comigo e me falar sobre a cidade, sobre as faculdades, o estudo. E como eu já tinha esses planos de me mudar, de estudar fora, aprender outra língua, eu achei super incrível a ideia, então eu comecei a pesquisar muito, eu pesquisava todas as faculdades, eu pesquisava a língua, eu pesquisava tudo que vocês possam imaginar em relação à cultura, comida e como eu poderia vir pra cá, o que eu precisaria trazer, quanto eu gastaria pra vir pra cá e qual documentação eu ia precisar também. Eu escolhi fazer moda e, bom, na minha cidade não tinha moda, tinha só design, então eu, de qualquer forma, se eu quisesse estudar isso, eu ia ter que ir pra um outro lugar. E eu comecei a pesquisar as faculdades daqui, até que eu encontrei uma, que é a UAD, que sim, eu me identifiquei muito, porque ela é uma faculdade voltada para o mundo empresarial. Então, todo mundo que gosta do ramo da indústria, de empresas, empreendedores, ela é uma faculdade muito voltada para esse lado e isso me encantou, eu gostei muito de lá, eu fui, fiz um tour pela universidade, aqui você tem essa facilidade de você chegar num lugar, você dizer que você está interessado em um certo curso e eles te levam para fazer um tour, explicam as modalidades, explicam tudo que a faculdade tem. E eu achei ela muito preparada, ela tem um prédio inteiro só para quem faz moda e arquitetura, onde tem salas enormes, super equipadas com as máquinas que a gente precisa. Então, foi a faculdade que eu escolhi por isso. Não foi difícil, mas deu um pouco de trabalho, porque você tem que se preparar, você tem que pensar que você vai para um outro lugar e que você é que vai ter que se acostumar às coisas de lá. Não, as pessoas não têm que se acostumar a você, e sim você tem que se acostumar à cultura, tem que se acostumar à forma como eles falam, como eles agem. Os argentinos, por exemplo, eu adoro os argentinos, eu tenho amigos argentinos, tenho amigos peruanos, venezuelanos, e eles são um pouco diferentes da gente, no sentido de que eles esperam um pouco mais pra serem amigos das pessoas, entendeu? No Brasil, quando você conhece uma pessoa, você já tá chamando ela pra casa dela, batendo no ombro, é meu amigo e tal. Aqui não. Eles são mais reservados. Os amigos deles geralmente são pessoas que cresceram juntas, que viveram ali perto, que foram os pais amigos e que estudaram a vida inteira juntos. Então, assim, hoje eu já tenho um relacionamento muito bom com alguns argentinos, mas demora um pouquinho mais. Porém, eles são muito educados e isso ajudou bastante no início. Um pouquinho, foi difícil me adaptar um pouquinho, principalmente a culinária e também a língua, porque eu estudava um pouco de espanhol já por conta própria, mas o espanhol aqui é um pouco diferente, eles falam castelhano e então algumas palavras são bem diferentes do espanhol da Espanha, por exemplo, que é o que a gente geralmente aprende. E aí eu tive que me acostumar com essas diferenças e tal. E com relação à comida, na verdade, comida na rua, porque em casa eu como muito parecido com o que eu comia no Brasil, porque a gente cozinha, todo mundo na minha casa.
mas quando a gente sai, a gente vê essa diferença na culinária. Então é isso, pessoal. Eu já tô aqui em Buenos Aires há quase 3 anos. Vou fazer 3 anos agora em Buenos Aires. Eu amo essa cidade, gosto muito. Hoje em dia eu posso dizer que sou bilíngue, que é a parte que uma das coisas que eu mais me sinto orgulhosa de mim mesma é poder dizer que eu aprendi uma nova língua. Apesar de eu não saber todas as palavras ainda, mas eu já consigo me comunicar muito bem. E eu diria pra quem tem o sonho de viver fora, que não desista. Só você tem que entender que você precisa se esforçar muito, ter muito foco, que no começo não é fácil, mas que se é seu sonho, vale a pena lutar por ele. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido pra vocês tirarem algumas dúvidas. E espero que vocês se inscrevam aqui no canal, porque eu vou trazer muito mais vídeos pra vocês falando da minha vida aqui em Buenos Aires, falando um pouco da minha faculdade, falando do que eu gosto, do meu dia a dia. E quero poder compartilhar isso com vocês, viu? Beijo, até a próxima!